Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos nessa oportunidade de refletirmos sobre os cenários atuais, principalmente o cenário tributário. E hoje nós temos aqui um tema bastante tranquilo, que é a reforma tributária. PEC 45, do distante ano de 2019, mas que durante toda uma vida a gente ouve falar de reforma tributária. E não obstante essa proposta ser de 2019, né? Ou seja, ficar mais de 4 anos aí sendo discutida internamente no Congresso, o que a gente tem na mesa foi uma proposta que acabou sendo votada e aprovada em 2 turnos na Câmara com muito pouca discussão, mas que mexe totalmente no sistema tributário brasileiro e a par de contextualizar e de ter como foco bens e serviços, né, a criação do CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, alterando aí o que nós tínhamos de PIS, COFINS e IPI a nível federal, ICMS a nível estadual, ISS a nível estadual, municipal, ela acabou trazendo uma série de outras inovações, né? Por exemplo, a criação do IPVA sobre embarcações e aeronaves, a criação de um imposto seletivo aí, que seria uma espécie tratado por todos como um imposto do pecado, que a priori teria um foco em cigarros, bebidas, mas pelo que a gente está vendo, ela vai ter um contexto muito importante. Já tem uma discussão da Zona Franca de Manaus, né, que vai, em tese, seria prejudicada. Então, esse imposto seletivo seria mais ou menos uma balança, como contrapondo esse benefício, essa vantagem que a Zona Franca de Manaus teria. Ou seja, nós temos uma proposta de reforma tributária que trouxe uma série de inovações naquilo que nós imaginávamos, com uma importância muito grande, principalmente para as empresas de prestação de serviço, que certamente mais do que dobrará a carga tributária. Então, esse é o contexto, né? 1h30, mais ou menos, 1 hora, para discutirmos essa reforma tributária que vai impactar muito na vida de todos os brasileiros. Então é isso. Tiago, Micaele, José Mauro. Um primeiro ponto, né, Luiz Paulo, que a gente vem conversando muito sobre reforma tributária, é aquele sentimento de que poderia existir uma reforma para reduzir carga. E, de fato, é consenso que isso não existe, né? A gente está vendo aí um governo federal que aposta numa alta de arrecadação para minimamente fechar o seu orçamento, né? Uma aposta com base em projeções, digamos, extremamente otimistas, né? Projeções com uma grande dificuldade de se concretizar, e tudo isso está lastreado em aumento de arrecadação. Então, primeiro ponto, não tem como a gente pensar em reforma e conciliar dentro dessa mesma ideia a redução de carga, né? Acho que essa é uma premissa que precisa ser estabelecida. Infelizmente, não é a notícia que o contribuinte queria ouvir, mas é a realidade, né? É uma reforma que vem recebendo muitas críticas, mas ela tem um propósito que eu acho que é bastante animador, que é um propósito de simplificar o nosso sistema, que de fato é um sistema que hoje é caótico, né? E custa caro, né? É caótico e custa caro. É custoso, né, para as empresas, para o profissional contábil, né? Não podemos ignorar que as administrações tributárias vêm sistematicamente transferindo ao contribuinte o ônus de coletar e sistematizar a informação, né? O contribuinte hoje virou um organizador de informação para o fisco, e aí, de fato, existe uma bandeira de simplificação, que é uma bandeira bastante louvável, mas a proposta tem muitos pontos que causam grande preocupação, né? O primeiro ponto, ela é um esqueleto que a gente tem nas PECs, é um esqueleto que vai ser preenchido por uma lei complementar que até o momento não foi apresentado nenhum projeto, né? Existem muitos estudos da área de finanças, de economia, que provavelmente lastrearão a apresentação desse projeto, mas hoje ele não está na mesa e isso causa uma insegurança muito grande, né? Isso é brincadeira de advogado, né? Mas os advogados já pegaram ali o texto da PEC 45 e deram ali um Ctrl+F, né? Uma função localizar com a palavra lei complementar.
E existem aproximadamente 58 menções, né, à lei complementar, ou seja, existe uma, digamos, até mesmo uma certa ansiedade com relação a qual vai ser o conteúdo dessa lei, né? Será que isso vai de fato preencher esses anseios de simplificação? Então, esse é um ponto hoje de bastante apreensão. Na época das discussões da PEC 45, é lógico, isso é um jogo político e um dos partidos políticos chegou a ensaiar isso, depois ele acabou não levando adiante, um movimento no sentido de que apresente-se o projeto de lei complementar para que a gente possa debater a PEC. E eu acho que isso teria sido algo bastante saudável, né, para a riqueza dos debates em torno da reforma tributária. Lógico, isso dentro de todo o contexto político acabou não avançando, mas seria algo que teria sido muito, muito produtivo, né? Saber as regras, né? Isso Porque o que aprovaram foi uma autorização em branco. E isso sinaliza, no meu ver, acho que a questão que é mais problemática, né? O Luiz Paulo falava, a gente já tem uma vida aí ouvindo promessas de reforma tributária. A gente pegar todos os projetos de reforma desde 93, né? Já existia a tentativa de se configurar um IVA, né? Mas aí, se a gente tenta fazer um recorte desde 88 até agora, o que aconteceu? A União, que conseguia ter um poder político para introjetar ali medidas tributárias que mais favoreciam ao interesse de arrecadação da União, gerar caixa para a União, ela conseguiu fazer isso por meio de contribuições. Substituiu os impostos, criou contribuições e aí criou a DRU. Se você pega lá dados estatísticos do Tesouro Nacional, varia-se ali o percentual da carga tributária de 24% para 33% da década de 90 até agora, mas o que de fato é linear, o percentual de arrecadação dos municípios, dos estados é linear, e da União isso houve um aumento exponencial. Então, associado a isso, um grande problema, né, de litigiosidade diante da inércia de regularização e conserto dessa tributação, seja do consumo ou das outras bases de renda, mas com enfoque no consumo, o que a gente assiste muito? Uma participação muito grande do judiciário, né, sendo acionado para corrigir eventuais distorções. Então, o nosso histórico é o contexto que gera alguma capacidade de projeção e prognóstico. Uma incapacidade do legislativo de fazer reformas estruturantes e que corrijam deficiências do sistema. Diante da deficiência do sistema, acionamento do judiciário que, de alguma forma, tenta corrigir essas distorções. A gente está querendo dizer aqui agora que a gente vai ter um novo sistema a partir de uma carta de intenções, vamos dizer assim, jogando a responsabilidade para um legislativo que, historicamente, não responde com a velocidade que precisaria, e automaticamente um judiciário com algumas doses de ativismo judicial no sentido de incrementar aquilo que o legislador não fez. E criando um conselhão que a gente não tem a mínima cultura, né, desse conselhão. Na verdade, existe, e talvez de forma negativa, não tem na mesma proporção. Mas se a gente pega CONFAZ e tudo que se tem historicamente e ultimamente em termos de discussão sobre se as decisões têm que ser unânimes ou não, se a decisão do CONFAZ gera alteração ou não dentro das esferas estaduais e como o Supremo tem se manifestado, acho que o ponto que mais me preocupa é isso. Uma lei complementar que ninguém sabe como vem. A gente tem um histórico legislativo de, né, se a gente pega DIFAL, a DC 49, Lei Complementar 192 para monofasia de combustível, 194 para tratar de seletividade e TUSD. A forma como essas leis complementares foram introduzidas,
sem debate da sociedade. A Lei Complementar 192 foi aprovada com 3 dias de discussão. Então, a PEC, né? 45 agora. A PEC 45, talvez o fato dela ter sido aprovada com tanta urgência na Câmara, joga uma responsabilidade para o Senado maior, Sim, que agora todo mundo vai olhar em termos de reflexão, enfim, faz parte do jogo político ali. Mas me preocupa muito esse cenário, assim, a incapacidade da gente legislar, uma interferência muito grande do judiciário e, no final das contas, a gente aqui analisando, olhando perspectiva de mercado, né, o Thiago colocou ali, existem modelos econômicos dizendo que o PIB pode crescer em até 20%. Né? Eu não sei, eu não gosto muito desses modelos, né? A gente falava mais cedo hoje, porque os analistas, né? Criam um modelo aqui e dizem que a taxa Selic vai reduzir, o dólar vai subir, mas de repente o dólar não sobe, a taxa Selic não reduz, mas peraí, aconteceu uma coisa aqui que mudou o cenário no qual eu criei aquele modelo. O modelo é assim mesmo, o modelo é para ser complementado. Então eu tenho muito receio de olhar para esses modelos do IPEA, do CECIF, vai diminuir, vai ser mais econômico, vai ser mais eficiente o modelo? Na teoria. Né? O que vai acontecer? A gente vai depender do legislador. Se ele não for eficiente, se ele não introduzir, se a gente depender do judiciário, esses modelos todos que estão olhando aí, projetando PIB para 20% de crescimento econômico, vai vir um economista e algum analista vai falar, olha, então, o modelo era aquele, mas eu estava pensando numa lei complementar, racional, valorando a introdução e concretizando princípios de eficiência, simplicidade, neutralidade. Estava esperando que viria... Veja, é um analista de economia olhando para um texto constitucional, criando um modelo preditivo de como que o mercado vai reagir. Sim. Eles só estão esquecendo que o direito positivo precisa trazer tudo isso que eles estão prevendo no modelo. Né? E que a gente está no Brasil, né? Se nós estivéssemos no Japão, na Alemanha, que existe uma certa previsibilidade, o que a gente está vendo hoje? Alguns estados já se movimentarem no sentido de aumentar alíquotas para ter um IVA dual lá depois, na média, né? Entrar numa perspectiva. Então, a grande questão é essa. A nossa realidade é uma realidade no Brasil que ninguém vai querer perder. Por exemplo, eu tenho uma grande preocupação. Todo mundo vive nos municípios. Como que vai ser a vida dos municípios, tendo que toda a arrecadação vai para o conselho, o conselho distribui? Será que vai ter interação entre as contas que vão vencer dos municípios e a receita que vai vir por parte da União? E esse ponto, Luiz Paulo, que você toca é um ponto muito, muito interessante, né? Nos debates políticos que antecederam a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados, os estados fizeram ali um corpo a corpo para poder ter um peso maior no Conselho. Né? Os municípios, né, hoje, só para você ter uma ideia, no Senado já existem mais de 250 emendas ao projeto. Né? 250 é um número da semana passada, talvez hoje esse número já tenha passado bastante disso. E os municípios agora estão fazendo também o seu trabalho junto aos seus senadores, né, dos respectivos estados, para que esse conselho para os municípios tenha uma representatividade melhor. Porque hoje só está escrito na PEC que são 27 cadeiras reservadas aos municípios. E acho que só o município de São Paulo que conseguiria indicar um representante, né, inteiro. Tá. O resto, pela proporção... nenhuma outra cidade no Brasil conseguiria ter um representante único. Só dela. Uma das emendas que foram apresentadas, e óbvio, são muitas, né? São no sentido de você fazer uma espécie de rateio dessas cadeiras dos municípios, limitando a quantidade de assentos por capitais, ou seja, você teria mais ou menos 1/3 dos assentos reservados a capitais, 1/3 dos assentos reservados para a cidade de até um certo porte populacional e o outro terço para cidades menores.
né? Então existe uma grande insegurança também com relação à composição do conselho e como vai ser essa distribuição dos recursos, né, para os estados e para os municípios, Sim. né? O conselho vai gerir, segundo algumas análises, valores que variam de 800 bilhões até 1 trilhão de reais. Então você imagina um órgão no Brasil. Não, e que conselho Gerindo. é esse, né? Que a gente não sabe nem como ele vai ser formado de fato para gerir um valor tão alto assim, né? Será formado por quem, de fato, né? E ele tem múltiplas funções, né? Porque ele analisa discussões, ele que regulamenta e ele distribui. Sim, Então ele é sim. abaixo do STF no Brasil, vai ter o STF, o Conselho, aí vem o presidente da República, presidente do Senado. Um lado que eu acho que, tentando ver o lado bom das coisas, né? Hoje a gente tem o sistema do Simples Nacional que arrecada, né, tributos aí das instâncias federal, estadual e municipal, e ao que me consta, ele funciona bem, né? Os estados, a União, os municípios recebem. Já temos tecnologia para isso. Então, do ponto de vista tecnológico, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Agora, do ponto de vista jurídico, a insegurança persiste, né? O Luiz Paulo falou de algo no começo da fala dele que eu acho que é de interesse de todos nós, né? E de interesse também de quem nos assiste, que é a questão da tributação de serviços, né? É uma tributação que vai ter um repique muito grande, porque a ideia é uma alíquota única de tributação sobre consumo, né? Hoje, a alíquota máxima de ISS que a gente tem é de 5%. Projeta-se uma alíquota de pelo menos 25%. Imagina a gente sair de um ISS de 5% para ter uma tributação, né, a título desse imposto de bens e serviços de 25%. Como isso vai impactar o setor de serviços, né? Existe a narrativa de que, olha, o tributo tem uma não cumulatividade plena, mas o setor de serviços ele tem um problema com essa não cumulatividade plena, porque o maior custo dele é salário, é mão de obra, e até onde se consta não existe na PEC autorização para você acreditar sobre salários, né? Então, crédito presumido em cima de salário. Uma das emendas, né, das tantas emendas que a gente tem no Senado, propõe um crédito presumido sobre os salários para o setor prestação de serviços. Mas isso é bastante complexo, né? A gente verifica aí a área de saúde, né, a própria área de serviços jurídicos, de serviços contábeis, enfim. O Zé Mauro, acho que em algum momento chegou a defender alguma coisa como uma espécie de uma diferença de tributação com base na essencialidade do serviço, né, Zé? Você poderia comentar isso para nós? Tiago, não lembro bem o que foi, né? Eu lembro que eu li, Zé, então eu vou falar em teu nome e aí você me corrige. Foi só uma reflexão que você propôs num desses debates de reforma tributária, e você fazia a seguinte provocação. A tributação de um serviço de streaming, por exemplo, deve ser igual à tributação de um serviço prestado por um médico? Né? Qual o nível de essencialidade e respectiva carga tributária sobre os diferentes tipos de serviços que hoje um homem comum, um homem médio consome? Porque, agora eu lembrei, desculpa, é que a bandeira que o pessoal levanta é que serviços, para defender uma tributação mais pesada, é que quem tem condição de adquirir serviços é porque revela ou tem mais capacidade contributiva em detrimento de quem adquire bens. Então, de forma que o serviço tem necessariamente que ser mais tributado do que bem, porque pessoas de classe média, média alta, têm mais condições de adquirir serviços. E quando a gente coloca assim num contexto geral, pode até ser que seja verdade, né? Mas quando a gente começa a segregar, peraí, mas serviço advocatício, né, que de alguma forma confere acesso à justiça, serviço médico de alguma forma pode estar excepcionalizado, já na redução, né? Nas possíveis reduções. Mas, de fato, assim, alguns serviços podem ter uma natureza de superfluosidade maior do que outros, mas essa regra não pode ser
levada a ferro e fogo para toda uma gama de serviços, né? Então, E isso ser definido em lei complementar, hein? definido em lei complementar ou ainda, quando vem na PEC lá, qual é o critério, né, que a gente vê lá? Saúde, serviço de transporte, mas qual é o critério para dizer que serviço de hospedagem, hotelaria é maior ou menor do que advocacia? Já é um paradoxo, né? Ele já está excepcionalizado, né? Tudo bem, faz parte do jogo político. Sim. Quem conseguiu mobilizar as forças do sistema político para conseguir colocar ali na exceção, né, fez valer o processo político para conseguir uma introdução. Mas quando a gente começa a olhar o sistema e os valores que estão ali dentro, será, né? Então, por exemplo, qual é o ainda critério dentro disso? da questão de saúde, né? Saúde é importante como um todo. Quem é que está representando quem dentro dos interesses de uma reforma tributária? Sim. Né? E junto, né, vem a esteira dessa discussão não, vai elevar, custo de serviço, né, tá aí, mas sem teto, né? Essa é uma outra preocupação, né? Você falou 25, o TCU, se eu não me engano, fez uma análise lá, colocou 28, quase 29. 25 é o número mais otimista. O IPE né? acho que é 28, tem um outro que é 30. E fala-se 25 para alíquota sem exceções. Se o sistema não tivesse nenhuma exceção, seria 25. Essa é a grande questão. Então eu estou sendo o mais otimista possível aqui, não estou sendo nem realista. Né? Eu ia amarrar essa ideia, olha, tá bom, exceções, faz parte do jogo político ali. Em algum momento houve uma decisão política para dar um tratamento diferenciado, né? Agora, a custa de quem? Se essa custa se esses custos ficarem claros, olha, para conceder um tratamento beneficiado disso aqui, isso aqui vai custar tanto de alíquota extra. Se existir uma alíquota de teto, olha, eu vou ter que, para conceder isso aqui, eu vou ter que achar no orçamento uma forma de... Então, se a gente tivesse um debate político em que isso fosse muito claro, eu vou dar um benefício para isso, mas em contrapartida eu vou ter que buscar no orçamento, reduzir uma outra destinação daquilo para fazer frente a isso aqui. Mas não, né, é isso, a gente está no Brasil. E por que né, a gente tem lá, se não me engano, a emenda do senador Cajuru, que está falando de teto, né? Uma delas, de teto de alíquota. Ele é bem ativo em emendas, né? Ele apresentou várias, realmente. Então, assim, por que a gente não vê assim, uma unanimidade, né? Porque é mínimo, assim, numa reforma tributária que vai afetar o dia a dia das pessoas. O Luiz Paulo falou, vai afetar a arrecadação dos entes políticos e mais diretamente os municípios. Por que não existe uma unanimidade? Fala, tá bom, vamos colocar uma alíquota teto. E depois, se não der certo, aí a gente vai ter que rever uma série de outras, né? Porque daí força o debate sobre, e como a gente gasta o dinheiro? A reforma política, a reforma administrativa, de alguma forma geraria algum nível de garantia, né, para os cidadãos, enfim, para quem de alguma forma vai pagar toda essa conta, uma segurança de que, olha, se não der certo, né, o Estado, e aí não estou falando, né, governo X ou governo Y, vai ter que se envolver numa outra forma de solução, e não aumentando a alíquota. Porque é fácil, agora eu quero fazer uma PEC da PEC, esqueci de colocar aqui um determinado serviço, um determinado segmento do setor econômico. Então, é só aumentar a alíquota que a gente consegue colocar aqui. Né? Se existe um teto, olha, não entra. Para entrar, a gente vai ter que rediscutir uma série de estruturas aqui. E outra, eles chegaram, tão desarrazoável, que eles chegaram num consenso na alíquota reduzida de 60%, né? Como que eles chegam numa redução de 60% para alguns segmentos sem definir qual que é a alíquota? Aí deixa de ser benefício. Porque na medida que eu aumento a alíquota, eu diminuo esse benefício da alíquota reduzida dos 60% para setores tão importantes, como o agronegócio, enfim, para setores tão importantes. Acho que o agronegócio é um outro capítulo bastante preocupante, né, da ideia da reforma, porque
grande parte dos produtos finais do agro, né, principalmente gêneros alimentícios, eles estão aí beneficiados pelas alíquotas reduzidas. Mas você tem a questão do resíduo dentro da cadeia, porque os insumos não tem exceção. Uhum. Né? Então, existe uma tendência do setor do agronegócio passar a pagar mais caro na aquisição dos seus insumos e não conseguir ter a recuperação desses créditos por conta da alíquota reduzida na saída. Né? É uma questão que parece continuar aí em aberto de resposta, que vem angustiando muito esse setor. Né? Sem falar que ele pode ser muito impactado com esse imposto seletivo. Sim. Se a gente olhar fertilizante, uma série de defensivos. Né? O imposto seletivo me preocupa muito, inclusive as últimas notícias, porque ele parece ser um cheque em branco. Total. Né? Dependendo da sua ideologia, das suas convicções, tudo pode ser enquadrado dentro dele. Né? O próprio conceito de pecado, né? É lógico, isso foi um nome que a imprensa adotou, isso não está escrito em lugar nenhum, né? Mas esse próprio conceito de coisas que fazem mal, coisas... O que faz mal? Né? Tudo bem, existem coisas incontroversas que a gente sabe que faz mal, né? Drogas lícitas, ok, fazem mal. Mas tem tantas outras coisas que estão num limbo de relatividade tremendo, né? É aquela famosa importação, né? Lá fora funciona, mas lá fora ele é nominado sobre determinadas operações. E aí criam esse conceito de imposto sobre pecado ou um imposto sobre as externalidades negativas, né? E trazem para cá. Se eu salvo engano, na PEC 45 ele nominava o texto original. Quais seriam? Né? Açucarados, bebidas alcoólicas, ultraprocessados, enfim. Cigarro. Então, naquele formato faz sentido, né? Porque aí é um texto constitucional que traz um tributo, né, com um nítido caráter extrafiscal, e a gente não pode esquecer isso, né, que tenta induzir condutas, né, induzir de forma negativa. Olha, eu quero desestimular o consumo desse tipo de substância, de mercadoria ou de serviço. Mas na medida que você abre e traz ali um conceito aberto na Constituição, aí você abre brecha para o legislador. É aquele problema que eu coloquei. Olha, o nosso legislador, né, o legislador brasileiro, vai ter problemas de atuação e quando ele disser menos ou mais, o judiciário vai vir. Então, a insegurança é gigantesca, né, em termos do que eles podem vir a fazer, né, desde desvirtuar a função extrafiscal, quer dizer, não vai ser mais uma forma de tentar induzir condutas e vai... agora combustível em algum momento, né? Pode ser objeto de tributação pelo imposto seletivo. Né? Combustíveis de fontes de matrizes fósseis. Né? Ele, de alguma forma, desagrega e ataca o meio ambiente. Então, ele poderia... E a gente sempre viu, tributação de combustíveis, quando a gente viu a alteração do monofásico, da Lei 192, que também foi um estopim para o movimento dos estados aumentarem a alíquota modal, o PMPF, né, você via, os estados quando precisavam aumentar a arrecadação, o PMPF tem 4 casas depois da vírgula, né? Era só mudar uma casinha aqui que reduzia o problema de arrecadação. Aumenta aqui 0,005 que a gente consegue atingir meta de arrecadação. Então, eu fico muito assustado com essa abertura do imposto sobre pecado, imposto seletivo aí, porque ele vai, né, já nasce desvirtuado, né, já nasce com uma natureza diferente daquilo que aconteceu no debate político. Né? A gente vê... O que me parece, pelo que eu vi até de debate na semana passada, o que me parece é que eles se arrependeram de extinguir o IPI. E o imposto seletivo é um IPI que vai tratar em algumas situações de uma forma diferente, mas não traz nada de inovação. Nós já temos aí, então, a semente da reforma da reforma. Né? E o cashback? A gente vê o cashback na reforma, que não é nada inovador. No estado de São Paulo, a gente já tem há muito tempo a nota fiscal paulista, que em algum momento funcionou muito bem. Acho que todos nós
somos testemunhas que já devemos ter recebido importâncias significativas de cashback, de retorno de nota fiscal paulista. Hoje em dia, eu não sei o que houve que ninguém mais recebe, ninguém mais tem esse retorno. Mas o cashback, para mim, é um grande Frankenstein dentro dessa reforma, principalmente para quem ele é destinado, né? Que não traz nenhum contexto do que a gente está falando de reforma tributária. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, bom, primeiro, acho que quem pensou o modelo inicial, né, quem fez os desenhos, precisava trazer, de novo, dentro do modelo preditivo, e eu acho que assim, é um modelo econômico, né? E me preocupa assim, a linguagem jurídica não é a mesma da linguagem econômica, né? Então, quem pensou o modelo econômico falou, olha, eu vou aumentar o tributo, né? Eu vou a partir de uma base ampla, né? Tentar tributar a maior gama de operações possível, e com isso eu vou atingir a todos os cidadãos na mesma proporção. E como que fica, né? Alguém de baixa renda que vai ao supermercado, vai adquirir um serviço, né? Como que fica a proteção ou a realização do princípio da isonomia e da capacidade contributiva? Aí vem esse conceito de cashback, né? De novo, trazer uma ideia talvez um tanto quanto avançada demais para um sistema que a gente sabe que é muito afeto a desvios, né? Então, como é que isso a gente vê os programas assistenciais, né? Fraudes contra o sistema previdenciário. Então, vai ser, né? É uma forma para garantir com que o sistema, de alguma forma, funcione politicamente para garantir um tratamento mais isonômico, garantir e preservar a capacidade contributiva, devolvendo parte do que foi arrecadado para quem tem menos condição, né? Você falou, ó, tem ferramenta tecnológica para isso. O problema é quem opera a ferramenta, né? Quem é beneficiário da ferramenta e como que os desvios, né? Eu não quero aqui, a partir de patologias, fazer um desenho orgânico, mas a gente precisa saber que as patologias vão influenciar a forma de funcionamento, né? E uma forma de funcionamento de um organismo que já começa doente ou com uma capacidade grande para se mostrar doentio, sem querer ser muito pessimista, mas eu acho que é uma forma para o modelo se justificar, mas é aquilo. E o modelo operando, como que isso vai acontecer? Eu acho que o cashback vai abrir muita margem para desvio, para irregularidade. E, de novo, se não tem um teto de alíquota, né, esses desvios vão gerar, né, irregularidades para contornar, para corrigir, que se o modelo tributário não prevê essas desconformidades, a alíquota aumenta, né? Então, eu não sei se nesses modelos econômicos, não lembro de ter visto, eu vi o contrário, né? Para eles projetarem um aumento de projeção do PIB, tem uma desoneração e uma diminuição de custos de conformidade. Quer dizer, vai haver mais adesão, as pessoas vão, teoricamente, pagar mais, vai ter uma diminuição de sonegação, né? Mas eu acho que tem Então, mas você acha que é um modelo econômico ou é um modelo político para agradar certas classes aí? Eu acho que assim, ele precisaria disso, senão ele não iniciaria um debate, né? Se você fala, olha, vai vir um tributo sobre consumo aqui, a alíquota vai ser maior, base ampla, tem que tributar todo mundo, não dá para ficar criando benefício para um ou para outro sob pena de criar uma disformidade. Foi uma forma que, né, no desenho apareceu para fundamentar a carga tributária mais alta. E acho que o sistema ele padece de críticas, ele sofre críticas, né, sob uma alegação
de alta regressividade, Uhum. né? Basicamente, né, para quem nos ouve, é que o mesmo tributo sobre o mesmo saco de arroz, por exemplo, tem pesos diferentes de acordo com a renda de quem está comprando o saco de arroz, né? Uma pessoa que tem uma renda maior, esse peso é pouco sentido. E uma pessoa que vive ali no limite do salário mínimo, esse peso é muito sentido, né? Então, acho que a proposta, a pauta é até pertinente, né? Agora, o que se faz em nome disso, que é o que te preocupa e me Sim. preocupa bastante também, né? O problema é real, mas talvez não fosse esse o remédio mais adequado. Eu acho que o Zé Mauro sintetizou bem, né? Ele abre uma porta para muitos usos não diretamente relacionados ao problema em si, né? Isso é bastante preocupante, como isso vai ser operacionalizado, e aí você já começa a visualizar tentativas de se tornar um pouco ideologizada essa discussão, né? Quem vai receber cashback? Acho que a resposta dessa pergunta é extremamente preocupante, Uhum. né? Você só deveria ter um critério, que é renda, e aí você já vê pessoas querendo colocar outros critérios que não, Tem vários já. né, que não a renda. É. Então, isso já é um desvio, a meu ver, absurdo do sistema, né? E aí compromete a própria legitimidade da solução proposta, né? Acho que esse é um problema. E a funcionalidade, né? Se não funciona, se ele é uma pedra de toque para o funcionamento do sistema e ele não funciona, compromete o sistema. E eu acho que tem muito isso, assim. Se não funcionar, acho que o sistema tem muitos pontos que existe uma probabilidade de ter disfuncionalidades e são fundamentais dentro dessas ideias. Simplificação é um grande valor do sistema. Ok. Durante o período de transição não vai existir simplificação nenhuma. Não cumulatividade e crédito amplo, né? Pensando que isso vai vir por meio de lei complementar. Se não vier, vai ser o Poder Judiciário que vai ajudar nessa composição, né? Cashback. Se tiver erros e desvios, vai impactar vai devolver dinheiro a mais, vai impactar no saldo final. Além do crédito e da base ampla, tudo isso assim, com uma chance de dar errado, e todos eles são os pilares, né, de sustentação da reforma. Simplicidade. De acumulado de ICMS. Então, crédito base ampla, crédito para devolver de forma imediata, o cashback, transparência, né, com esse conselho aí que ninguém sabe o que é. Eu vejo assim, todos os pilares da reforma têm uma chance grande de não ter uma sustentação sólida. A gente falando em não cumulatividade, a gente tem a 10.637 e a 10.833 de PIS e COFINS, que está há tanto tempo no sistema jurídico, e há pouco tempo agora a gente teve uma definição mais ou menos de alguns critérios pelo STJ, mas que gera tanto debate até hoje. A não cumulatividade é algo que me deixa muito preocupado na reforma. Primeiro porque, se a gente analisar a nossa Constituição atual, já tem uma previsão bem montada de não cumulatividade, e ela não funciona. Ela é bem montada e não está funcionando, né? Na PEC você tem ali uma previsão de uma não cumulatividade ampla e restrita, com a limitação, né? A única limitação expressa que tem nela são os bens de uso pessoal. E toda e qualquer margem para exceção, acho que a experiência que a gente tem com não cumulatividade é ruim, então toda e qualquer margem nesse texto já nos deixa preocupados, né? Primeiro porque o texto da PEC delega para a lei complementar para regular essa não cumulatividade. Quer dizer, por que precisa regular se ela é ampla? Quer dizer que já não vai ser tão ampla assim, né? O que são bens de uso pessoal, né? A gente tem uma tendência no Brasil de complicar coisas simples, né? É o carro do diretor. Ok, beleza, é isso que estão querendo dizer? E hoje já existem pessoas preocupadas dizendo, não, pode ser bens de uso pessoal dos empregados. Sim. Será que o EPI não é um bem de uso pessoal? Uhum. Tudo cabe nesses conceitos
pelo menos de acordo com a experiência que a gente tem, né? O que a gente está falando aqui não é nenhum absurdo. E isso impacta diretamente, porque quando se combate um pouco essa alíquota de 25, de 28, de 31, a resposta que vem dos defensores da PEC é que, não, mas veja bem, essa alíquota não vai ser a alíquota final, porque agora o seu crédito é mais amplo. Uhum. Quão amplo ele é? Também ninguém sabe responder, né? Então, acho que vai ter muito trabalho pela frente e corre-se um risco, né, com essa PEC, essa reforma como um todo, de a gente ver uma grande onda de judicialização. Muito. Né? Já é Isso é consenso no mercado de que essa reforma vai estar pronta quando o Poder Judiciário der a palavra final sobre cada um desses institutos. Isso não é saudável. Né? A gente vai repetir a história que a gente tanto critica. Rapidinho, não é saudável pelo que você falou, né? Acho que quando colocaram lá, bens de uso pessoal, todo mundo já começou, né, pela própria natureza, né, ou pela nossa cultura de, olha, onde que eu consigo, onde que eu vejo problemas, né? Já vão judicializar isso aqui. Eu lembro que um jurista falou, olha, essa PEC tem que ser seguida de uma ação declaratória de constitucionalidade para a coisa funcionar. É um selo, né? Mas veja, o sistema precisa de tempo para se acomodar. Se a gente, né, sai a PEC, e eu não tenho dúvida, assim, que, né, a Advocacia Geral da União, lá no janeiro, fevereiro, já deva estar pensando em uma ação declaratória de constitucionalidade para alguns pontos. Mas se tiver que entrar com todas, né, é aquilo. Vai dar trabalho para muita gente, vai ter muita discussão dentro dessa ideia. Será que vai simplificar? Então, além de todo o ajuste que vai ter que ter o equilíbrio e essa ideia de, olha, precisaria de tempo para as coisas se sedimentarem. Né? Só o período de transição já mostra que a gente vai prolongar ao máximo esse tempo. Né? Então, eu me preocupo muito com esse tempo de sedimentação na medida que a gente precisa de urgência. Então, você vê aí o mercado respondendo a cada movimento da reforma. O primeiro movimento que aprovou rápido, o mercado reagiu positivamente, mas, né, é mercado reagindo. Mas por quê? Então, me preocupa muito essa falta de estabilidade, insegurança e como isso vai começar a impactar o mercado, né? Enquanto não houver uma sinalização de sedimentação, o mercado vai Oscilar não vai ter garantias para fincar, né, projeções seguras para ter mensagem para conseguir se planejar, para conseguir fazer aquilo que de fato estão anunciando aí, de aumento de PIB, aumento de ambiente de negócios, né? E outra, se o racional envolvido é a simplificação, esse movimento que ela vai gerar até se acomodar, eu não sei se vai gerar essa simplificação ou não. Ou se vai, em vez de cumprir tanta obrigação acessória, ter que estudar 5.000 e poucas legislações municipais, 27 legislações estaduais, você vai ter um outro trabalho tão grande aqui do lado de tentar contemporizar todas essas mudanças, que eu não sei se vai ser simples, se vai ter toda essa simplificação. Acho que essa é a grande dúvida, né? E outra, o que mais me preocupa, ter sido aprovada num tempo tão recorde em 2 turnos, e aqui do lado, ter 7 bi aprovado de emenda no mesmo momento. Então, qual que é o grande interesse que está por trás disso tudo? Né? Isso que me causa espanto. Isso que me causa espanto. É uma bandeira política apenas, né? É alguém querendo dizer, eu sou o pai da reforma. Né? Segurou a aprovação do voto de qualidade do CARF, acho que... né, no mesmo momento, para deixar para depois, ou seja... Eu costumo fazer uma analogia. Tem um pintor americano, chama Jackson Pollock, e ele, quando pintava os quadros, ele estendia a lona no chão e ele pegava o pincel e ia jogando, aí ele movimentava a lona, né? Eu costumo fazer a seguinte analogia. A reforma tributária é um quadro que é pintado por dentro, né? Nessas técnicas do drop painting,
que ele vai jogando. Você, a partir do momento que você joga, então jogou lá a PEC 45, você não tem mais controle para onde a tinta vai escorrer, né? E a proposta do Pollock era isso. Para ele conseguir pintar, ele precisava se sentir dentro do processo. Então, tentando ser otimista e tentando garantir essa ideia de representatividade, né? Ideia de um ideal democrático, na medida do possível que a gente precisa é isso. Garantir com que o debate seja feito, que as discussões sejam feitas e tudo que está ali consiga ser de alguma forma endereçado, mas ao mesmo tempo que possa se aferir de onde ele vem. Qual é o endosso? Né? Por que aquele projeto está ali? Quem que o pensou? Quem que vai ser beneficiado? Quem que vai ser penalizado? Qual que é a contrapartida? Como que o sistema vai poder corrigir eventuais distorções, né? Então, tentando pensar em alguma coisa que seja otimista, é isso. Acho que o processo deveria ser conhecido. E olha, eu não sei quais interesses moveram tais e quais textos, né? E se eventualmente não der certo, quais são as formas do sistema corrigir? Ou ainda, o sistema deveria trazer ali consigo os limites, né? Trazer as molduras para que a gente consiga entender bem esse quadro e esse quadro, de alguma forma, tem que ser pintado por todo mundo dentro do processo. Agora, como garantir representatividade, 5.800 municípios, daqueles que outorgaram mandato para aqueles que nos representam, para os estados e para a União, por mais otimista que a gente tente ser, existe uma gama muito grande de dificuldades que vão fazendo esse quadro ficar confuso. Depois eu convido vocês para tentar olhar um quadro do Pollock e aí vocês talvez vão entender o que eu vejo de reforma tributária. Muito bom, muito bom. Doutora Micaele, dê as suas conclusões. Bom, eu acho que esse retorno positivo do mercado na aprovação é extremamente justificável porque nós vivemos em um sistema que precisa de uma reforma urgente, né? O grande problema que se dá aí é essa reforma, essa aprovação muito rápida, sem grandes reflexões, sem grandes aprofundamentos, né? E a gente sabe da deficiência do nosso legislativo e fica aí a nossa maior preocupação. Depender muito de lei complementar e não saber como será esse desenrolar, né? Que acaba sempre culminando no judiciário, naquele ativismo judicial. Então, acaba o judiciário legislando. Então, cabe a nós agora aguardar os próximos capítulos e torcer para o melhor. Ainda bem que tem uma outra proposta agora tramitando, que é proibir que o judiciário, num voto democrático, possa analisar tantas reformas e alterações que nós tivemos agora nos últimos tempos, né? Então, que pelo menos as análises e discussões de reforma tributária em temas tão importantes quando chegue no STF, possa ter uma análise do colegiado e não uma decisão monocrática que gere repercussão para todo mundo de uma forma não tão discutida como foi a reforma tributária. Seria a gente continuar repetindo, né, essa positivação irrefletida, né? A Câmara aprovou muito rápido, cai no Judiciário, vem uma decisão monocrática, né? E aí a gente só repete o ciclo, né, Micaele? Só muda o problema de lugar, né? E quando você falava, eu fiquei aqui refletindo, é curioso, né? Mesmo com o colegiado, né? A Câmara ou o Poder Legislativo, de um modo geral, faz uma votação rápida, cai no Judiciário, e depois amanhã nós estamos reclamando que o Judiciário pratica ativismo. Né? Então, eu acho que são problemas sistêmicos, né? Cabe também à sociedade, de um modo geral, cobrar os seus legisladores, né? Cobrar o deputado em quem votou, o senador em quem votou. Né? Essas pessoas precisam sentir a pressão da sociedade e da opinião pública. Acho que isso evitaria a gente reclamar do judiciário depois, né? Muito bom. Com certeza. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado.
É sempre muito bom poder estar aqui refletindo temas de tamanha importância e que impactam diretamente no dia a dia de todos nós, até porque, lembremos, reforma tributária, sistema tributário não interessa somente aos empresários, interessa a todos nós, população como um todo, porque somos nós, no final da cadeia, quem arcamos com todos esses custos e que normalmente a gente deixa para lá, para outros resolverem por nós.